Olá, estudante do 9º ano. Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e juntamente com a Jaqueline, nós vamos falar hoje sobre razões trigonométricas. Um estudo que nós iniciamos a falar, que remete ao triângulo retângulo, na aula anterior, e vamos dar continuidade ao estudo do triângulo retângulo, nesta aula com as razões trigonométricas. O que nós vamos estudar então? Se nós vamos falar de razões trigonométricas, é necessário que a gente entenda o que é razão. Então, por isso, nós vamos estudar o conceito de razão. Razões trigonométricas no triângulo retângulo, que são 3, que nós vamos estudar aqui no 9º ano. Razão seno, razão cosseno e razão tangente. Então, vamos começar. Aqui, nós temos um exemplo de um triângulo retângulo qualquer. Esta primeira imagem é para nós familiarizarmos com os lados deste triângulo. Os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o maior lado do triângulo retângulo, o lado que está oposto ao ângulo de 90, o ângulo de 90 está aqui, lado oposto, ele é chamado de hipotenusa. Só que isso pode mudar. Como eu tenho 2 catetos, eu tenho que ter referência a um ângulo. Nesta imagem, eu coloquei um ângulo A. Esse ângulo A, devido à sua posição, ele vai nomear diferentemente os 2 catetos. Ao ângulo A, este é o cateto oposto, e ao ângulo A, este é o cateto adjacente. E se você não lembra o significado de palavra adjacente, da palavra adjacente, lembre que quer dizer próximo, algo que está vizinho, nas redondezas, tá? E a hipotenusa continua sendo a hipotenusa. E as razões trigonométricas, então? Para a gente entender o que são razões trigonométricas, nós precisamos entender o conceito do que é razão. Relembrando, lá do 7º ano, razão é a relação de divisão entre 2 grandezas, que por sua vez podem ser representadas sob a forma de uma fração. E nós vamos estudar essas razões, que na verdade são frações, em 3 modos diferentes. Nós vamos estudar a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Aqui nós temos um triângulo grandão, que é o triângulo FGB, e esse triângulo ele foi seccionado em 2 partes. Quando eu faço essa secção nesse triângulo, eu vou ter um triângulo bem pequenininho, que é o triângulo ABC, um triângulo médio, que é o triângulo BDE, e o maior triângulo, que foi o triângulo que a gente observou aí, talvez, primeiramente. Aqui, nós utilizamos 2 letrinhas do alfabeto grego, o alfa e o beta. Todas as nossas situações, nós vamos pensar a partir do ângulo alfa. Acompanhe, então. Razão seno. O seno, ele vai pegar a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa do triângulo. Então, eu vou copiar aquele triângulo inicial aqui. Como nós temos 3 triângulos distintos, um pequenininho, um médio e um grandão, nós vamos calcular o seno do ângulo alfa, que está sempre aqui, ó, alfa, 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 no ângulo superior do meu triângulo. Então, eu vou fazer o seno de cada um desses 3 triângulos. Tomando por base o triângulo ABC. O cateto oposto ao ângulo alfa, que é esse daqui, mede 2. E a hipotenusa mede 2,5. Então, a razão seno é a fração 2 sobre 2,5. Dividindo essa fração, eu vou ter 0,8. Se eu calcular o seno do triângulo médio, que é o triângulo DEB, eu vou ter que o cateto oposto ao ângulo alfa mede 4 e a hipotenusa mede 5. Então, o seno do alfa, nesse caso, vai ser 4/5. 4/5 também me gera 0,8. Olhando para o maior triângulo de todos, que é o triângulo FGB, e calculando o seu seno, eu tenho que o cateto oposto ao ângulo alfa mede 8
e a hipotenusa mede 10. Então, 8 décimos. 8 décimos também 0,8. Aqui você já pôde compreender uma ideia muito importante das razões trigonométricas. As razões trigonométricas, quando feitas num triângulo que tem semelhantes deles, porque eles mantêm aqui o mesmo ângulo, né, de abertura em cada um desses 3 triângulos, e por isso eles são triângulos semelhantes, o seno não muda. E ele é uma razão tão importante para depois a gente descobrir coisas novas no triângulo retângulo, que ele se mantém fixo, dependendo da angulação que você tenha no seu triângulo. Agora que você já sabe sobre a razão seno e como calcular a razão seno de um triângulo retângulo, vamos partir para a próxima razão trigonométrica, que é o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso, vou tomar como exemplo o mesmo triângulo e calcular o cosseno do ângulo alfa, do menor, do médio e do maior triângulo. Começando com o menor triângulo, o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está vizinho ao alfa, mede 1,5 e a hipotenusa sempre 2,5 no menor triângulo. Então, eu tenho que o cosseno mede 1,5 sobre 2,5, dividindo 0,6. O mesmo acontece com o segundo triângulo, que é o meu triângulo médio. O cateto adjacente ao alfa é 3 e a hipotenusa é 5. Então, o cosseno vai ser 3 quintos. 3 quintos me gera 0,6. E, por último, no último triângulo, o cateto que está vizinho ao ângulo alfa, que forma o ângulo alfa, é 6 e a hipotenusa 10. Então, 6 décimos, que me gera 0,6. Coincidentemente, os valores aqui de cosseno também permanecem os mesmos quando extraídos de um triângulo semelhante. Vamos para a outra razão trigonométrica, que é a tangente. Assim como nos casos anteriores, nós tomamos o mesmo triângulo e o conceito da tangente, da razão tangente, é pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Repare que aqui, neste caso, eu não uso a hipotenusa. Eu só uso o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, nós vamos repetir os procedimentos já realizados anteriormente, só que agora calculando a razão tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo alfa no menor triângulo é o 2 e o cateto adjacente, 1,5. Então, 2 sobre 1,5 vai me gerar uma dízima periódica de 1,333333333 infinitamente. Já no outro triângulo, calculando a sua tangente, o cateto oposto é 4 e o cateto adjacente é 3. Então, 4 terços, que me gera a mesma dízima periódica. E se eu fizer do último caso, eu também vou ter a mesma dízima periódica. Então, agora você já sabe calcular razão seno, razão cosseno e razão tangente num triângulo retângulo. Vamos observar esse exercício de trigonometria. De acordo com o triângulo ABC, responda. Antes de analisar o item A, nós vamos perceber que elementos esse triângulo já nos mostra. Esse triângulo tem um ângulo alfa, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 90 graus. Ele já possui um cateto de 12 centímetros e a sua hipotenusa mede 24 centímetros. Então, vamos aos itens. Qual a medida aproximada do comprimento do lado BC? Se você observar, BC é um dos catetos. E na aula anterior, quando nós falamos do Teorema de Pitágoras, nós percebemos que no triângulo retângulo, quando está faltando uma das suas medidas de lado, nós podemos aplicar o teorema. E aqui é o caso. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto que nós já temos, que é 12 ao quadrado, mais o lado BC, que é o lado que nós desejamos saber qual é, ao quadrado. Resolvendo esta equação do segundo grau, com o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter que o lado BC, ele mede aproximadamente 20,785 centímetros.
Item B. Qual é o valor do ângulo alfa? Se você lembrar também da aula anterior, você vai perceber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Como aqui eu já tenho 30 e 90, 30 mais 90 graus vai dar 120. 120 para chegar em 180, só falta 60 graus. Item C. Os ângulos A e B são complementares ou suplementares? O ângulo A e o ângulo B, um mede 30, o alfa eu acabei de descobrir que mede 60, e juntos eles formam 90 graus. 90 graus eles são complementares, né? Eles são complementares. Agora, nós temos o mesmo triângulo e nós desejamos no item D calcular o seno e o cosseno, o seno de 30 e o cosseno de alfa. O que se pôde observar em relação aos seus resultados obtidos. Então, primeiramente, nós vamos calcular qual que é o seno de 30. Seno de 30 graus. Lembre que o seno é o cateto oposto, é a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, colocando aí, eu tenho 12 sobre 24, o que me gera 0,5. Já o cosseno, eu quero do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa vai ser 12 sobre 24, que também é 0,5. E o que nós podemos falar dos seus resultados? Que eles são iguais, coincidem, né? Possuem a mesma medida, tanto o seno quanto o cosseno do outro ângulo. Então, agora é com você. Hoje você estudou sobre as razões trigonométricas e viu uma aplicação em exercício dessas razões trigonométricas. Esperamos você até a próxima aula. Um grande abraço!